E o segundo ponto foi estudar o processo geotécnico, porque é fundamental para o profissional de instrumentação e automação ele conhecer o processo que ele está fazendo o projeto. Ah, entender qual é o comportamento daquela variável, porque algo que era estranho inicialmente, por que eu posso tomar leitura a cada hora? Sendo que na solução industrial a gente fala de leitura a cada milissegundo, Sim. ou pouco mais do que isso. Porque eu preciso daquela variável rapidamente, ter informação, porque eu estou tomando uma ação para controlar um processo, ou seja, é uma malha, um ciclo fechado, né? Eu monitoro alguma coisa para atuar em outra para poder Sim. mudar a condição daquela variável. Só que na geotecnia não tem isso, porque eu estou monitorando um piezômetro, mas eu não consigo tomar nenhuma ação que vai alterar aquele controle, né? Não imediatamente, né? É uma variável lenta. Então, o Mais longo profissional ele termo. tem que entender isso, Tens um que longo quando termo. chove... Isso. Desculpa, André. Desculpa, eu estou aqui. É longo termo. Acaba sendo tipo, então acaba sendo mais um curto. A automação, tu tens um controle milissegundo, não é? Porque tu tens que atuar ali naquele momento, não é? Em curto prazo. Enquanto que Exato. a automação na geotecnia, ela acaba sendo médio e longo prazo, não é? Exatamente. As variáveis, quase todas são variáveis lentas, né, que não respondem ao processo físico de forma imediata. Então, se eu tenho uma estrutura que está estabilizada, de repente tem um efeito de uma chuva muito forte, até impactar na pressão ali, eu tenho uma variação dessa instrumentação, você vai levar algumas horas, principalmente se for um casa grande. Isso. E qual que é a ação que eu devo tomar? Se é um reservatório que armazena água, eu posso talvez iniciar um bombeamento ali para poder Isso. aliviar o reservatório, Uhum. mas tudo isso vai ter efeito muito devagar. Então, você não precisa de ter leituras muito frequentes, você não precisa de ter uma atuação tão imediata, a menos que você esteja falando de um monitoramento já crítico, né? O deslocamento superficial Uhum. abrupto, que vai fazer um acionamento de uma sirene, Sim. aí já é outro caso, né? O tempo de resposta já é muito importante. Uhum. Mas para a maioria dos instrumentos geotécnicos convencionais, o piezômetro, o INA, o inclinômetro, o extensômetro, esses equipamentos eles demoram muito a ter uma resposta do processo, né, da condição física da estrutura, não é imediato. E Exato. isso impacta na tecnologia que você vai utilizar. Por que as soluções LP1 são ideais para a instrumentação geotécnica? Porque elas são utilizadas em tipos de monitoramento exatamente como o que requer a instrumentação geotécnica. Você não precisa de uma frequência tão alta, você tem flexibilidade para ajustar esses tempos ali de acordo com outras variáveis que se alteram no seu processo. Por exemplo, eu posso ter uma estrutura que tem lá 100 piezômetros monitorando as poropressões e que eu passo 4, 6 meses do ano sem nenhuma chuva e que eu posso fazer leituras diárias. Uma leitura por dia, Uhum. duas leituras por dia, Uhum. porque aqui, só para eu ter uma tendência, um acompanhamento e ter certeza que todos os sensores estão funcionando bem, mas eu não tenho nenhuma variação de poropressão real porque não está chovendo, porque não tem nenhuma influência externa que está causando uma alteração da poropressão. Uhum. Mas a hora que começa a temporada de chuva e que um pluviômetro ou estação meteorológica indica que o índice de chuva subiu, eu já posso atuar automaticamente lá naqueles equipamentos que estão coletando a pressão para intensificar, né, para aumentar a taxa de aquisição de forma automática, porque o meu pluviômetro já me avisou que daqui para frente vai ter variação, ou posso ter variação de pressão, porque iniciou a temporada de chuva. Uhum. Então, esse ponto aqui que tu estás a falar é bem interessante, que é, tu acabas tendo uma frequência menor do que tu estavas habituado no meio industrial,
mas de qualquer maneira é uma frequência muito maior do que a geotecnia estava habituada, porque ela só tomava, Exato. porque ela só 15 dias, mensal. não, porque é engraçado quando tu assim, não, a frequência é menor, porque tu vens de um background de automação. Como eu venho Exato. de geotecnia, eu assim, caramba, menor, faz sentido para ele, mas para mim, enquanto geotécnico, cara, é exponencialmente maior, porque antigamente eu tinha às vezes no máximo uma leitura por dia, quanto muito uma leitura por semana, em muitos casos. Agora tu podes ter tranquilamente várias leituras ao dia, tipo, vários instrumentos que o pessoal põe pesómetro a cada hora, inclinómetro a cada hora, que já são 24 leituras por dia, que não ocupa assim tanto espaço e não demanda tanta energia assim, não é? Mas para você pessoal da indústria, não é? Acaba sendo pouco, não é? Mas para o pessoal de geotecnia é bastante e já é um banco de dados significativo. Mas é muito interessante essa evolução que tu falaste, esse comparativo, não é?